Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui para o Café com Teologia. Hoje é domingo, então seja bem-vindo especificamente para a EBD Online, para a Escola Bíblica Online, a sua verdadeira escola bíblica dominical, porque aqui a gente estuda a Bíblia mesmo. Todo domingo a gente fala sobre um dos livros da Bíblia, né? E se você ainda valoriza o estudo da Bíblia, se você ainda valoriza a escola bíblica dominical, porque eu sei que a minoria dos crentes, a minoria dos cristãos valorizam a escola bíblica dominical e estudo de livros da Bíblia. E se você faz parte dessa minoria, então participe conosco todo domingo. Os vídeos das semanas anteriores estão à disposição e você também pode curtir e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Hoje nós vamos encerrar os livros históricos. Livros históricos nessa ordem canônica das Bíblias protestantes, das Bíblias mais tradicionais, que é a que nós usamos no nosso dia a dia, porque, claro, na Bíblia hebraica elas se caracterizam de maneira diferente e na Bíblia católica também elas são organizadas de uma maneira mais próxima da Bíblia hebraica, né, do que da Bíblia protestante que a gente mais conhece. Mas independente se você é católico, protestante, independente disso, os livros todos estão aqui sendo expostos, né, para você. Nessa organização tradicional, a primeira parte do Antigo Testamento é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós já falamos sobre todos esses 5 livros, estão aqui à disposição no canal gratuitamente. Depois nós temos uma sequência de 12 livros chamados nessa ótica de livros históricos. Eles não são históricos propriamente dito, eles não têm esse viés, essa preocupação historiográfica, como a história tem com os fatos, com os dados, com os números, com a ordem cronológica, porque o intuito desses livros, o intuito dos livros da Bíblia, sobretudo no caso o Antigo Testamento, que é o que a gente tem falado, o intuito era o conteúdo da fé que esses livros poderiam ter. O principal objetivo é registrar histórias que podem alimentar a fé daquele povo e daquela cultura judaica, como também ajudar na formação nacional do povo de Israel, do povo de Judá. Mas esses 12 livros, pela ordem, são Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esther, que é o livro que nós vamos ver hoje. Todos os 11 livros anteriores também estão aqui à sua disposição para você ver e rever a hora que você quiser, não paga nada. A gente só pede, é claro, seu apoio, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e, se você puder, você também pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, como também pode enviar a sua oferta para a manutenção desse trabalho através do Valeu Demais ou da nossa chave Pix. Bom, como eu falei, hoje o conteúdo é sobre o livro de Esther, que é um livro bastante interessante, né? Um livro com uma leitura dinâmica, envolvente, um livro com uma leitura cheia de armações dos personagens envolvidos nessa história, uma trama com traições, conspirações, com atos de heroísmos, com atos de abnegação que vai salvar o povo judeu das garras, né, da artimanha de uma figura maquiavélica, de uma figura que arma contra esse povo e arma contra o próprio rei da Pérsia, o Assuero, né? Mas é um livro muito legal, muito interessante por essa tônica toda, por essa dinâmica toda, e um livro que não é tão grande, é um livro que tem apenas 10 capítulos e é um livro que traz algumas curiosidades que a gente precisa falar sobre elas. Aliás, vamos falar agora mesmo, né? Vamos começar falando sobre as curiosidades do livro de Esther. Primeira curiosidade, o livro de Esther é o único livro de toda a Bíblia
que não cita o nome de Deus, que não cita a expressão Deus em nenhum dos seus versículos. Tem até uma versão da Septuaginta, da tradução do hebraico para o grego, que ampliou o livro de Esther e tentou inserir ali nessas ampliações o nome e as palavras Deus, né? O que também é desnecessário, porque o texto está falando para o povo judeu e quer dizer do livramento dado para esse povo e tal, então está indiretamente ali expresso. Segunda curiosidade do livro de Esther é que nas descobertas do Mar Morto, no final dos anos 40 do século XX, o único livro do Antigo Testamento que não se encontrou nenhum fragmento lá em Qumran, no Mar Morto, foi o livro de Esther. Se encontrou muitos textos, quase que o texto completo de Isaías, muitos textos, pelo menos fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, apenas o livro de Esther, que não foi encontrado nenhum fragmento que seja. E a outra curiosidade, né, que é bem interessante saber disso, só por curiosidade também, né, é que Esther contém o maior versículo de toda a Bíblia. O maior capítulo é o Salmo 119, o menor capítulo é o Salmo 117. O menor versículo está lá em Êxodo capítulo 20, que é não matarás, é uma letra menor do que Jesus chorou. E o maior versículo de toda a Bíblia está em Esther capítulo 8, versículo 9. Vou ler para você ter uma noção de como é longo esse versículo, tá? Diz assim: então foram chamados sem sentença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Pois é, tudo isso é apenas um versículo, Esther, capítulo 8, versículo 9, o versículo mais longo de toda a Bíblia. Então, essas curiosidades, elas são específicas do livro de Esther, que é também um livro que foi bastante romantizado, né? Um livro que tem uma importância para os judeus muito grande, porque é nesse livro, através do livramento que Esther, junto com Mordecai, conseguem para o povo judeu, né? Porque o Ramã, que era uma espécie de primeiro-ministro do rei Assuero na Pérsia, quis armar uma cilada para matar os judeus, e Mordecai e principalmente Esther conseguem intervir naquela história e impedir que ele levasse à frente seu plano. Depois o próprio Ramã é morto, e para celebrar o livramento do povo judeu é celebrada a festa do Purim, a festa das sortes, né? Que é uma festa celebrada até hoje na cultura judaica e que foi estabelecido, instituído aqui na história contada pelo livro de Esther. Vale lembrar também que essa não é uma história que se comprove historiograficamente, tintim por tintim, porque vários desses personagens citados aqui na trama de Esther não são conhecidos pela história geral, mas o que importa mesmo para a leitura do texto bíblico é a importância que esse texto tem para a fé do povo judeu lá no Antigo Testamento, tá bom? O texto centra na figura de Esther, que vai se tornar rainha depois que Vasti se nega a ser exposta publicamente pelo marido Assuero, né? E a gente vai falar já já sobre isso. E também sobre o tutor, o parente de Esther, que é o Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução que você lê, que você encontra, é a mesma pessoa, né? Ele é uma espécie de tutor, de conselheiro de Esther, e é ele quem descobre um plano terrível de Ramã contra o próprio rei da Pérsia para usurpar o trono, e ao descobrir isso e contar para a rainha Esther, e ela desvela esse plano todo, o Ramã fica muito enfurecido e quer usar toda a sua importância,
todo o seu poder para perseguir os judeus e para exterminar o povo judeu, o que Esther consegue com muita habilidade, desenvoltura, convencer o seu marido, que era apaixonado por ela, o rei Assuero, a não fazer isso, e a coisa acaba ficando feia para o próprio Ramã, que é executado no próprio plano que ele tinha traçado naquele cenário, né? Então, essas histórias todas, trata-se de um romance dramático, vamos dizer assim, né? É um livro que tem uma grande dose de romance e também tem uma dose de drama, né? Nessa trama envolvente de conspiração, traição e heroísmo, que faz o livro de Esther ser uma leitura muito legal, muito inspiradora, muito bacana, que você deve fazer essa leitura o quanto antes, se é que ainda não fez. Posso lhe dar uma dica que vale ouro? Procure não basear o seu conhecimento sobre a Bíblia nas novelas que você assiste na televisão. As novelas da televisão, elas não têm maiores compromissos com o texto bíblico e nem com uma exegese saudável e séria do texto bíblico. Elas são apenas oportunidades de atrair um grande público usando uma história romanceada e muitas vezes entrelaçadas, né? Envolvendo a história bíblica. Uma vez eu vi um pequeno trecho dessas novelas, foi o máximo que eu consegui, e mostrava o marido de Betseba sendo um cara grosseiro, um cara que agredia ela e Davi se apaixonando perdidamente. Tudo mentira. Davi não se apaixonou por Betseba, apenas quis usá-la, apenas usou Betseba. O marido de Betseba era um homem íntegro, um homem digno, tanto é que Davi teve muito trabalho para se livrar dele, né? Então, não baseie seu conhecimento através de novela. Leia a Bíblia. Leia bons livros que podem ajudar você nesse conteúdo. Assista aqui a nossa escola dominical, porque o nosso compromisso é com conteúdo de qualidade da Bíblia, da teologia, para acrescentar na sua fé, tá bom? Esse livro provavelmente foi escrito no século II a.C., e na versão grega, como eu falei para vocês, na Septuaginta, foi inserido alguns versículos, o livro foi bem ampliado, muito provavelmente também para inserir a citação do nome de Deus nessa história. O conteúdo desse livro, que não é um livro tão grande, como eu falei, são 10 capítulos. O primeiro capítulo é o banquete de Assuero, em que ele quer exibir a sua esposa Vasti. Na verdade, é um caso de exposição indevida da figura feminina. Na época da Bíblia não havia maiores respeitos e valorizações pela dignidade feminina, e ele queria expor Vasti diante de todos os homens da corte que estão ali, e Vasti, com muita coragem, com muita dignidade, se recusou a fazer esse papel. E aí os conselheiros machistas, autoritários, falam para Assuero: olha, se você deixar isso, vai servir de mau exemplo, as mulheres vão ficar saidinhas, vão ficar rebeldes contra os seus maridos. Pois é, ao longo da história, né, e muitas igrejas fazem isso até hoje, as mulheres são silenciadas, caladas, domesticadas, e qualquer ato assim mais corajoso, elas são punidas para que não incentive outras mulheres a ter o seu protagonismo também, o que é lamentável. Mais lamentável ainda quando é hoje, em pleno século XXI, né? Ele acaba seguindo o conselho desses conselheiros. Vasti é deposta do seu cargo, e aí ela perde a sua posição, perde o seu título de rainha, e aí nós vamos para o capítulo 2, onde nós encontramos duas partes interessantes sobre essa história. Primeiro, a rainha Esther ascende ao trono, ainda não era rainha, claro, mas o rei Assuero conhece Esther, fica muito encantado por ela, e ela acaba ascendendo ao cargo de rainha, de esposa de Vasti. E também é nesse capítulo que o Mordecai, seu parente, seu tutor, acaba descobrindo a conspiração do Ramã contra o rei Assuero. No capítulo 3, o Mordecai, naturalmente, passa a ser odiado pelo Ramã,
E aí o Ramã começa a desenvolver o seu plano para levar à execução de todos os judeus, e inicialmente ele acaba até fazendo a cabeça do Assuero para permitir que essa política de extermínio aos judeus seja feita. No capítulo 4, Mordecai leva as aflições até Ester e mostra a ela os riscos que o povo de Israel corria lá na Pérsia, e Ester se compromete em interceder junto ao rei em favor do povo judeu. Ela tem que fazer isso com muito tato, com muito cuidado, porque não era uma posição tão fácil assim. E no capítulo 5, ela arma um banquete em que ela convida o Ramã, em que ela convida, claro, o Assuero, que era o rei, e que ela deixa essa maldade do Ramã mais exposta diante do rei Assuero. No capítulo 6, o Ramã é exposto e o rei fica muito revoltado contra ele. E aí no capítulo 7 tem a ordem do rei para que o Ramã seja enforcado, e ele é enforcado na própria forca que ele tinha desenvolvido para matar os judeus, né? No capítulo 8 tem uma ordem, uma fala para todos os judeus resistirem diante de qualquer opressão que pudessem vir a sofrer, para eles se manterem firmes, porque o perigo já estava chegando à sua reta final. No capítulo 9, os judeus é que fazem uma vingança e acabam matando vários dos seus inimigos, e aí tem também, no final do capítulo 9, o estabelecimento da festa do Purim. E aí o livro termina no capítulo 10. O capítulo 10 termina mostrando a ascensão, a exaltação do Mordecai, que é um dos personagens importantes desse livro e que foi exaltado pelo rei Assuero. Capítulo 10 fala assim, depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. E segundo, então, o relato do livro de Ester, Mordecai sobe, é exaltado ao cargo que era de Ramã, ao cargo de primeiro-ministro. Enfim, o livro de Ester é um livro muito interessante, é uma história muito legal que você deve conhecer e conhecer toda a Bíblia, é claro. E hoje nós falamos sobre esse assunto tão interessante. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e em breve a gente se encontra aqui para mais episódios. Até lá!